Questão 1 da prova de seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2016, tema Geometria Analítica. Enunciado da questão: seja C a circunferência de equação x² mais y² mais 2x mais 4y mais 2 igual a zero. Considere em C a corda MN, cujo ponto médio P tem coordenadas -1 e -1. O comprimento de MN, em unidade de comprimento, é igual a... Seguem-se as 5 opções de resposta. Iniciamos o problema pela determinação do centro e do raio da circunferência C a partir da sua equação geral. Vamos fazer uma pequena recordação. Seja a circunferência de centro em AB e de raio R, a equação reduzida desta circunferência é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao quadrado do raio. Então, o centro fica no ponto de abscissa A e ordenada B, e o raio da circunferência é R. Então, esta é a equação reduzida da circunferência que nós teremos que obter. A partir da equação geral, então, agrupando os termos, eu tenho, nos termos em x, x² mais 2x, no termo em y, y² mais 4y, mais o termo independente 2 igual a zero. Seria interessante se aqui no termo em x eu tivesse x² mais 2x mais 1, porque isso significaria que esse termo seria equivalente a x mais 1 ao quadrado. Da mesma forma, nesse termo, se eu tivesse y2 mais 4y mais 4, eu poderia substituí-lo por y mais 2 ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Eu coloco x2 mais 2x mais 1 aqui, e y2 mais 4y mais 4. Só que ao fazê-lo, eu desequilibro a equação. E para reequilibrar a equação, eu tenho que colocar o 1 que eu coloquei aqui e o 4 que eu coloquei aqui do lado direito do sinal de igualdade, porque aí eu torno a equilibrar a equação. Só que ao fazer essa transformação algébrica, eu tenho que x2 mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. E y2 mais 4y mais 4 é y mais 2 ao quadrado. 4 mais 1 é 5, menos 2 dá 3. Então, acabei de obter a equação reduzida da circunferência, que fica com x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3. Portanto, ela tem raio igual a raiz de 3 e centro de abscissa menos 1 e ordenada menos 2, que era tudo que eu precisava por enquanto. Agora eu passo ao exame da geometria da figura. Então eu tenho aqui traçado os eixos coordenados, abscissa e ordenada. Aqui está a circunferência de raio, raiz de 3, cujo centro tem ordenada menos 2 e abscissa menos 1. Aqui eu vejo o ponto P, que é o ponto médio da corda MN, e esta corda NM compõe dois triângulos retângulos congruentes, MP centro, centro PN. São dois triângulos congruentes, de hipotenusa raiz de 3 e de catetos PN e PM. Então,
Como eu faço para determinar o comprimento da corda? O comprimento da corda vai ser dado pela diferença entre as abscissas dos pontos N e M, ou seja, o comprimento da corda MN será dado pela diferença de N e M, ou seja, N menos M. Como eu determino os valores de N e de M minúsculos? Muito simples. Os pontos M e N pertencem à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3. Portanto, se eu substituir a ordenada dos pontos M e N, que é idêntica, igual a menos 1, na equação, eu tenho uma equação de segundo grau que, resolvida, me dará as devidas abscissas dos pontos M e N. Vamos fazer isso? Então, as abscissas dos pontos M e N ficam, como estão situados sobre a circunferência C, eu vou obtê-los equacionando, substituindo a ordenada menos 1 na equação da circunferência, x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3. Substituindo y menos 1 aqui, eu tenho x2 mais 2x mais 1 mais menos 1 mais 2 ao quadrado igual a 3. Então, a equação do segundo grau é x2 mais 2x menos 1, cujas raízes serão as abscissas dos pontos M e N, que são as extremidades da corda. Vamos resolver, então, a equação de segundo grau aplicando a relação de Bhaskara. Então, x igual a menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b2, 4, menos 4ac mais 4, 8, raiz de 8 dá 2, raiz de 2, sobre 2a, que é 2. Logo, as raízes vão ser menos 1 mais raiz de 2 e menos 1 menos raiz de 2. Portanto, as abscissas M e N procuradas serão iguais a menos 1 menos raiz de 2 e menos 1 mais raiz de 2, cuja diferença dará menos 1 mais raiz de 2, entre parênteses, menos, abre parênteses, menos 1 menos raiz de 2, igual a 2 raiz de 2. E por isso, a resposta a essa questão é a opção C. Em caso de dúvidas, na resolução, coloquem, como sempre, as suas dúvidas no fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu responderei a vocês da forma mais rápida que eu puder. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima jornada.